Fala galera do Me Salva! Estamos aqui nesse vídeo, então, para criarmos um mapa mental sobre o conteúdo de química que mais cai no Enem, que é a nossa química orgânica. E nesse mapa mental, a gente vai colocar aqui os principais tópicos que mais aparecem no Enem em relação à química orgânica. Bom, galera, vocês devem lembrar que os compostos orgânicos, eles são compostos principalmente por carbono e hidrogênio. Então, uma coisa que a gente precisa saber é a classificação de quem? Sim, dele mesmo, do átomo, do elemento que mais aparece nos compostos orgânicos, que é o carbono. Portanto, o primeiro tópico aqui do nosso mapa mental vai ser a classificação exatamente do carbono. Bom, galera, vocês devem lembrar que o carbono, ele faz 4 ligações, certo? Portanto, o máximo de carbonos que ele vai poder estar ligado é 4 carbonos. Isso porque a gente classifica o carbono de acordo com o número de carbonos que ele está ligado. Então, por exemplo, se o meu carbono está ligado a somente um carbono, eu vou chamar este carbono de carbono primário. É importante também vocês lembrarem que o carbono primário, ele é aquele carbono que pode também estar ligado a um carbono sim, mas também a zero. Então, ele está ligado a zero ou um carbono. E aqui a gente lembra principalmente do metano, CH4, por exemplo. O carbono do CH4 é um carbono primário, pois está ligado a 0 carbonos. Além disso, então, a gente pode ainda classificar o carbono, né, em secundário. Secundário é aquele carbono que vai estar ligado a 2 outros carbonos, certo? O meu carbono pode ser terciário, que é aquele carbono ligado a 3 outros carboninhos. E por fim, o meu carbono pode ser um carbono quaternário. E o quaternário vai ser aquele ligado, então, a 4 outros carbonos, perfeito? Então, esta é a classificação do carbono. Além disso, além de classificar o carbono, a gente precisa saber classificar as cadeias carbônicas. Então, o próximo tópico aqui do meu mapa mental, do nosso mapa mental, vai ser exatamente isso, a classificação das cadeias de carbono, certo? A gente pode classificar as cadeias de carbono em 4 tópicos. O primeiro deles, certo, é a gente classificar a nossa cadeia em relação a ela ser aberta. Uma cadeia aberta também pode ser chamada de acíclica ou alifática, ou ainda a minha cadeia pode ser fechada. E a cadeia fechada pode também ser chamada de acíclica. É bom a gente lembrar, né, que a cadeia fechada, ela ainda pode ser classificada em alicíclica ou ainda em aromática. A alicíclica é uma cadeia fechada simples, digamos assim, e a aromática é aquela cadeia que tem duplas ligações alternadas com ligações simples, como, por exemplo, é o caso do benzeno, um composto bem famoso na orgânica. Segunda classificação da minha cadeia vai ser em normal. Uma cadeia normal é aquela linear, né? Ou ramificada. Ramificada é uma cadeia que tem ramificações. Lembrando que para ser uma ramificação, a gente precisa ter um carbono, certo? A terceira classificação da minha cadeia carbônica é uma cadeia saturada ou insaturada. Lembrando que a saturada é aquela que só vai ter ligações simples entre carbonos e a cadeia insaturada é aquela que tem pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre
carbonos, beleza, galera? E aí, por fim, a gente classifica a nossa cadeia carbônica em homogênea ou heterogênea. Cadeia homogênea é uma cadeia composta apenas por carbono e a cadeia heterogênea é aquela que vai ter um heteroátomo, lembrando, entre carbonos, como por exemplo o oxigênio e o nitrogênio, beleza? Bom, galera, outra coisa que a gente tem que lembrar, né, na química orgânica são as regiões, e eu vou colocar aqui, as regiões de polaridade. Então, o terceiro tópico aqui do nosso mapa mental é a polaridade. Lembrando que na orgânica, como os compostos são grandes, eles podem ter cadeias grandes, a gente pode ter regiões de polaridade e regiões de apolaridade. Um composto não precisa necessariamente ser totalmente polar, totalmente apolar. Bom, galera, que regiões são essas? Quando eu tenho apenas carbono e hidrogênio na minha estrutura, eu vou dizer que essa minha substância ela é totalmente apolar. Quando eu tiver um heteroátomo, como por exemplo o oxigênio, principalmente na função éter que a gente vai ver a seguir, a gente também vai considerar, eu vou colocar aqui entre aspas, a gente pode considerar apolar. Certo? Porque apesar de ser uma região polar, a polaridade é tão baixa que eu vou considerar apolar. Por fim, a gente tem a carbonila. A carbonila, que é quando eu tenho carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, é uma região polar. E quando eu tenho hidroxilas, que são os OHs, ou grupos amino, como por exemplo o NH2, eu tenho regiões de alta polaridade. Por isso eu vou colocar aqui um mais polar, beleza? Polaridade é isso. Agora, outra coisa que não podemos deixar de acrescentar aqui no nosso mapa mental, sem dúvida nenhuma, são as nossas funções orgânicas. A gente tem que saber identificar as funções nas moléculas orgânicas. O Enem cobra muito isso. E agora, né, a gente precisa de um espaço grande, afinal, são várias funções orgânicas. Vamos começar pelas mais simples, né, moléculas mais simples, que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são compostos apenas por carbono e hidrogênio. Lembrando que aqui eu posso ter ligações simples, posso ter ligações duplas, e aí vão ser os alcenos, posso ter ligações triplas, e aí eu chamo de alcinos. Lembrando que os que só fazem ligações simples são os alcanos. E a gente ainda pode ter os aromáticos, certo? Como o benzeno. Independente disso, tendo só carbono e hidrogênio, vai ser o hidrocarboneto, vai pertencer à função hidrocarboneto. A segunda função que nós podemos falar aqui é a função exatamente do grupo apolar, né? Função éter. A função éter é aquela em que eu tenho um heteroátomo, exatamente. Eu tenho um oxigênio ali no meio da minha cadeia carbônica. Eu vou colocar aqui um asterisco aqui embaixo para vocês não esquecerem, né? Opa, um asterisquinho aqui. Não esquecerem que quando eu escrevo R, eu estou me referindo a uma cadeia carbônica, certo? Então aqui a cadeia pode ser de um carbono, de dois, ou pode ser de vários carbonos, pode ter ramificações, enfim. Mas é uma cadeia carbônica, beleza? Continuando então, a próxima função, eu gosto de fazer em ordem de polaridade, então vejam, eu coloco os apolares primeiro e vou colocando em ordem de polaridade. Os últimos que eu vou escrever vão ser os mais polares. Então, a gente tem, por exemplo, os aldeídos. Função aldeído é aquela em que eu tenho uma carbonila, exatamente, certo? Só que neste carbono da carbonila, ele é um carbono terminal, afinal, ele tem um hidrogênio ligado em uma das pontas. E aí, eu considero essa função um aldeído. Próxima função orgânica, que é bem parecidinha com os aldeídos, são as cetonas. As cetonas, elas também vão ter a carbonila, então, ó, vejam, carbonila. Porém, ao invés desse hidrogênio, elas podem estar no meio da cadeia, porque aqui no outro
O outro ligante aqui desse carbono da carbonila pode ser outra cadeia carbônica. Eu coloco um tracinho para diferenciar este desse aqui, assim como aqui no éter, beleza? E aí, a próxima função orgânica que também tem carbonila é a função éster, certo? A função éster, então a gente tem a carbonila, porém, olha, ligado diretamente a esse carbono da carbonila, eu não vou ter um hidrogênio, eu não vou ter uma cadeia carbônica, eu vou ter um oxigênio. E aí sim eu continuo, depois desse oxigênio, a minha outra cadeia, certo? Próxima função é uma função que o Enem adora, é a função do etanol, que está muito em alta, é a função álcool. O álcool, galera, é aquela função orgânica que vai ter uma hidroxila. É muito importante vocês perceberem que este carbono aqui, o primeiro carbono ligado à hidroxila, ele tem que ser um carbono saturado, ou seja, ele só pode fazer ligações simples. Beleza? Não esqueçam disso, porque se por acaso o meu carbono não for saturado, se eu tiver um carbono, e agora eu vou colocar 2 asteriscos, se esse meu carbono for insaturado, ou seja, ele fazer alguma ligação dupla ou alguma ligação tripla, essa função não se chama mais álcool, se chama assim enol, beleza? Então não esqueçam disso. Certo? É uma pequena diferenciaçãozinha aqui. Próxima função orgânica que eu vou escrever aqui é a função fenol. O fenol, ele é aquela função em que eu tenho um grupo aromático, vejam, para quem não sabe, né? Como, por exemplo, um benzeno, e ligado diretamente nesse grupo aromático eu tenho uma hidroxila. Então, isso aqui caracteriza um fenol. Já estamos quase acabando, a próxima função orgânica é a função ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, eles são aquelas funções em que eu vou ter, olha só, uma carbonila, sim, porém, ligado diretamente ao carbono da carbonila, eu vou ter uma hidroxila. Vejam, os ácidos carboxílicos, eles têm 2 regiões de polaridade. E é por isso que eles são mais polares, as funções mais polares até agora. Por fim, eu ainda tenho as aminas, que podem ser primárias, secundárias ou terciárias, mas aqui eu vou escrever somente uma amina primária, porque são as que mais caem, certo? E também são as mais polares. E por fim, galerinha, eu ainda tenho a função orgânica amida, que é aquela função em que eu vou ter também uma carbonila, porém ligado diretamente a essa carbonila, eu vou ter um grupo amino. Também coloquei aqui uma amida primária, lembrando que eu posso ter amidas secundárias e terciárias também. E agora aqui, pessoal, neste último espacinho, eu vou escrever uma coisa que cai bastante também, que é o caráter. A gente chama de caráter ácido base na orgânica. Em geral, os compostos orgânicos, eles são neutros, certo? Mas a gente pode assinalar aqui que alguns têm caráter ácido. Quem são os que têm caráter ácido? São 3 funçõezinhas aí. São, obviamente, os ácidos carboxílicos, o enol também é uma função que tem caráter ácido, e o fenol, certo? E como caráter, né, básico, caráter de base, caráter alcalino, a gente tem 2 grupos funcionais, que são os grupos funcionais com nitrogênio, que são as aminas e as amidas, certo, galerinha? Bom, este ficou aqui o nosso mapa mental de química orgânica. Com certeza falamos aí dos principais tópicos que mais caem no Enem em relação a esse conteúdo. E lembrando, né, por que eu não coloquei aqui outras funções? Porque as demais funções orgânicas são neutras. Então, vou deixar este tempinho para vocês printarem e acabarem de construir o mapinha mental de vocês aí em casa. Até a próxima, galera!